A névoa da manhã envolvia as montanhas do interior de Pernambuco como um véu cinzento preguiçoso. Dominguinhos Mariano, com seus 7 anos, sentia a terra vermelha e fria sob seus pés descalços na estradinha que cortava os pastos verdes. Ele tinha escapado de novo do orfanato Bom Pastor, aproveitando os 10 minutos que Dona Januária levava para benzer os quartos na oração da manhã. Seus olhos cor de avelã, grandes no rosto franzino, captavam tudo ao redor com uma atenção que deixava os adultos inquietos. Dominguinhos tinha uma memória de elefante, guardando cores, sons, cheiros e toques que outros esqueciam. Isso o fazia diferente dos outros 16 internos e também o metia em encrencas. A estrada seguia entre cercas de madeira envelhecida, onde o capim mimoso crescia solto e o gado se juntava perto dos bebedouros. O cheiro de terra molhada se misturava com o perfume doce das buganvílias que enfeitavam os quintais das casas raras pelo caminho. Dominguinhos conhecia cada pedra, cada tronco, cada curva da estrada. Tinha feito esse caminho dezenas de vezes nos últimos 3 anos, sempre atrás de algo que nem ele sabia dizer o quê. O silêncio da manhã foi cortado pelo barulho longe de um motor. Dominguinhos parou na hora, sentindo tudo. Era raro ver carro por ali tão cedo, ainda mais numa terça-feira de setembro. Ele se escondeu atrás de uma cerca de madeira comida pelo tempo, abaixado entre as tábuas soltas que gemiam com o vento da manhã. Uma van preta e brilhante chegou devagar, destoando da simplicidade do lugar. Ela parou perto do portão da Fazenda Santa Cruz, que Dominguinhos só conhecia de vista, sempre fechada e parecendo abandonada. 3 homens saíram da van, todos de terno escuro, parecendo perdidos ali. O coração de Dominguinhos começou a bater forte no peito magro. Ele respirava rápido enquanto via os homens indo para o portão de ferro enferrujado da fazenda. Um deles carregava uma pasta preta, outro falava baixo no celular, e o terceiro olhava para todos os lados, como se estivesse de guarda. Foi então que Dominguinhos viu algo que o assombraria por muito tempo. Da fazenda, 2 outros homens trouxeram um senhor de idade de cabelos brancos, quase o carregando. O homem parecia fraco, se apoiando nos ombros dos outros, mas seus olhos estavam abertos e atentos. Dominguinhos viu o rosto enrugado, as sobrancelhas grossas e brancas e o olhar de desespero que o velho lançava para todo lado, como pedindo socorro. O menino sentiu um nó no estômago, um frio que subiu pelas costas. Seus dedos apertaram as tábuas da cerca com tanta força que as farpas entraram na sua pele, mas ele nem sentiu a dor. Só via a cena se passando como um filme de terror. Os homens de terno colocaram o idoso no banco de trás da van, rápidos e frios. Dominguinhos viu que um deles colocou uma máscara no rosto do senhor, e outro olhava um aparelho pequeno e prateado que tinha na mão. O som de aparelhos médicos soava baixo no ar da manhã, se juntando ao canto dos galos de Campina. Durante tudo, que durou uns 10 minutos, o idoso ficou de olhos abertos, virando a cabeça como se quisesse guardar na memória cada detalhe do lugar de onde estava saindo. De repente, seus olhos encontraram onde Dominguinhos estava escondido, e por um momento que pareceu eterno, o menino achou que o homem o tinha visto. O senhor tentou falar alguma coisa, seus lábios se mexeram por baixo da máscara, mas Dominguinhos não ouviu nada. Os homens fecharam a porta da van rápido e entraram no carro. O motor fez um barulho alto e logo a estrada voltou ao silêncio da manhã pernambucana. Dominguinhos ficou escondido por muito tempo, mesmo depois que o barulho do motor sumiu longe. Suas pernas tremiam tanto que ele não conseguia levantar. O cheiro de diesel ainda estava no ar, se misturando com o cheiro do café que alguém fazia numa das casas perto. Quando conseguiu se mexer, Dominguinhos correu de volta para o orfanato como nunca tinha corrido. Seus pés descalços voavam na estrada de terra, levantando poeira vermelha.
Seu coração batia tão forte que ele ouvia em seus ouvidos, abafando até sua respiração. Ele chegou no orfanato Bom Pastor na hora que o sino tocava para o café da manhã. O prédio de 2 andares, pintado de branco com azul desbotado, nunca tinha parecido tão bom. Dominguinhos entrou correndo na cozinha, onde seu Marinês, o cozinheiro careca e gordo de 50 anos, fazia cuscuz num caldeirão grande. "Oxe, menino, onde você estava?" perguntou Marinês com sua voz rouca de fumante, sem tirar os olhos da panela. "Dona Januária já perguntou de você 2 vezes." Dominguinhos tentou falar, mas não saiu nada da sua boca seca. Marinês olhou para ele e franziu as sobrancelhas grossas ao ver o menino. Os olhos de Dominguinhos estavam arregalados, sua respiração ainda forte, e suor brilhava na sua testa, mesmo com o frio da manhã. "Dominguinhos, você está bem?" "Parece que viu um fantasma." O menino balançou a cabeça, pegou um copo de água do filtro de barro e bebeu tudo. A água fresca desceu pela sua garganta, mas não apagou a imagem dos olhos desesperados do velho. Marinês chegou perto, limpando as mãos no avental sujo de farinha, e colocou sua mão grossa no ombro magro de Dominguinhos. "Quer me contar o que aconteceu?" Dominguinhos olhou para o homem que era quase um pai para ele. Marinês trabalhava no orfanato há 8 anos e viu Dominguinhos chegar quando ele tinha só 4 anos. Era o único adulto que não o via como um problema e sempre o defendia das broncas de Dona Januária. Mas mesmo assim, Dominguinhos não sabia o que fazer. Algo dentro dele dizia que o que ele tinha visto era perigoso demais para contar. Um medo, criado em anos de abandono, dizia que os adultos nem sempre eram de confiança, mesmo os bons. "Não foi nada, seu Marinês. Só corri demais e cansei." Marinês olhou para o menino por alguns segundos, seus olhos azuis mostrando uma sabedoria de anos de dificuldades. Ele tinha crescido na roça e sabia quando uma criança estava assustada. Mas também sabia que forçar Dominguinhos a falar não ia adiantar, porque o menino guardava segredos, como outros colecionavam bolinhas de gude. "Tá bom, meu filho. Mas se precisar conversar, você sabe onde me encontrar." O café da manhã no refeitório foi um sufoco para Dominguinhos. Sentado na mesa comprida de madeira escura, cercado pelas outras crianças que falavam dos sonhos da noite, ele quase não tocou no pão com margarina que estava no seu prato. O cuscuz quente na sua tigela esfriou enquanto ele pensava na cena da estrada. Alcione, uma menina de 9 anos de cabelos crespos e olhos castanhos, sentou do seu lado como sempre fazia. Ela tinha chegado no orfanato 6 meses depois de Dominguinhos e virado sua amiga. Alcione sempre sabia quando alguma coisa incomodava o menino, e naquela manhã ela viu logo que tinha algo errado. "Dominguinhos, você não comeu nada. Tá doente?" "Não tô com fome. Mas você sempre come todo o cuscuz. É sua comida preferida." Dominguinhos forçou um sorriso que não escondeu a sua preocupação. Alcione chegou mais perto, falando baixo para as outras crianças não ouvirem. "Você saiu de novo hoje de manhã, né? Vi quando você voltou pela cozinha." O menino concordou, olhando para ver se Dona Januária não estava olhando. A freira de 60 anos, com seus óculos de armação dourada e hábito limpo, tinha olhos de lince que viam tudo no orfanato. "Eu vi uma coisa estranha, Alcione, muito estranha." A menina chegou mais perto, seus olhos brilhando de curiosidade. Era uma coisa que ela e Dominguinhos tinham em comum, uma vontade de entender os mistérios ao redor. "O que você viu?" Dominguinhos olhou de novo para os lados e depois respirou fundo. Ele precisava contar para alguém, ou ia explodir. Falando quase sem voz, ele contou o que tinha visto na estrada. Quanto mais ele falava, mais as palavras pareciam estranhas e assustadoras até para ele. Alcione ouviu em silêncio, seus olhos aumentando. Quando Dominguinhos terminou, ela ficou quieta por uns segundos pensando. "Você tem certeza que não foi um sonho?"
Tenho certeza. Eu lembro de tudo, até do cheiro da van. E você acha que eles estavam raptando o velhinho? Dominguinhos não sabia o que dizer. A palavra rapto era forte demais, cheia de coisas que ele não entendia. Mas não tinha outra explicação para o que ele tinha visto. Acho que sim. Ele parecia assustado, e os homens estavam vestidos muito estranho para estarem numa fazenda. Alcione comeu seu pão devagar, pensando. Ela sempre foi mais esperta do que a idade dela mostrava, uma coisa comum em crianças que foram abandonadas cedo. Dominguinhos, você precisa contar para alguém, para seu Marinês, ou talvez para a dona Januária. Não posso. E se eles não acreditarem? E se acharem que eu estou inventando história para chamar atenção? Mas e se aquele homem estiver em perigo? E se precisar de ajuda? Essa ideia atingiu Dominguinhos como um soco. Nos 3 anos no orfanato, ele tinha começado a se preocupar com os outros, porque ele sabia como era se sentir sozinho. A ideia de que ele podia ter sido a última pessoa a ver o velho livre o fazia se sentir responsável. O sino do orfanato tocou, dizendo que o café da manhã tinha acabado e as aulas iam começar. As crianças se levantaram em fila, como tinham aprendido, e foram para a sala de aula no andar de cima. Dominguinhos foi junto, pensando no que tinha visto. Durante a aula de matemática dada por irmã Marinês, uma freira nova que tentava fazer a aula ser legal, Dominguinhos não conseguiu prestar atenção. Sua memória fotográfica, que sempre o ajudava nos estudos, agora só mostrava as imagens da manhã. Foi durante o recreio da tarde que Dominguinhos decidiu o que ia fazer. Enquanto as outras crianças brincavam de pega-pega entre as mangueiras do pátio, ele chegou perto de Alcione, que estava sentada na sombra, lendo um livro de contos de fadas dado por uma família da cidade. Alcione, eu vou voltar lá. Voltar onde? Na fazenda onde os homens levaram o velhinho. Quero ver se descubro alguma coisa. A menina fechou o livro na hora, seus olhos cheios de preocupação. Dominguinhos, isso é perigoso demais. E se aqueles homens voltarem? E se te virem? Eu vou ter cuidado, mas preciso saber o que aconteceu com ele. Alcione segurou o braço de Dominguinhos firme, seus dedos apertando forte. Então eu vou com você. Não, é arriscado demais. Se é arriscado para você, também é para mim. Além disso, 2 pessoas veem melhor do que uma. Dominguinhos sabia que discutir com Alcione quando ela decidia alguma coisa era inútil. A menina era teimosa como ele, e leal. Eram as únicas coisas que eles tinham no mundo, a amizade um do outro. Tá bom, mas temos que ter muito cuidado. Eles planejaram sair na manhã seguinte, antes do sol nascer, quando era mais difícil de Dona Januária os ver. Dominguinhos quase não dormiu naquela noite, virando na sua cama no dormitório dos meninos, ouvindo os roncos dos outros e o barulho dos grilos no jardim. Quando ele finalmente dormiu, ele sonhou com homens de preto, vans misteriosas e os olhos desesperados do velho pedindo ajuda. Dominguinhos acordou várias vezes de madrugada, suado e com o coração acelerado, sentindo que precisava fazer alguma coisa. Às 5:30 da manhã, quando ainda estava escuro e só algumas estrelas brilhavam entre as nuvens, Dominguinhos se levantou sem fazer barulho. Vestiu suas roupas mais escuras, uma calça jeans velha e uma camiseta azul que Alcione tinha arrumado para ele, e saiu do dormitório como um fantasma. Alcione já estava esperando no corredor, vestida com uma saia marrom e blusa bege, para não ser vista no meio do mato. Seus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo e ela carregava uma mochila com água e biscoitos que tinha pegado escondido da cozinha. Juntos, eles desceram as escadas de madeira que faziam barulho, passaram pela cozinha, onde cheirava café, e saíram pela porta dos fundos. O ar da manhã estava frio e úmido, cheirando a terra molhada e flores do campo.
A caminhada até a fazenda Santa Cruz levou quase 1 hora, com os dois sempre olhando para trás para ver se alguém os seguia. Dominguinhos se sentia como um xereta dos livros que Alcione lia para ele às vezes, mas a verdade era bem mais assustadora que qualquer história. Quando chegaram perto da fazenda, o sol começava a pintar o céu de laranja e dourado. A fazenda parecia ainda mais largada com a luz do sol, com o mato crescendo solto nas cercas quebradas e a casa principal, uma casa velha de tijolos, mostrando que ninguém cuidava dela. Dominguinhos e Alcione se esconderam atrás das mesmas árvores onde o menino tinha se escondido antes. De lá, dava para ver o portão e a entrada da fazenda. Tudo parecia calmo demais para um lugar onde tinha acontecido algo ruim. Foi então que eles ouviram vozes. 2 pessoas conversavam perto da casa e o vento trazia as palavras até onde eles estavam. Dominguinhos fez um sinal para Alcione ficar quieta e prestou atenção, tentando entender o que estavam falando. Médico disse que ele está bem, mas precisa de mais uns dias. Família já sabe. Alguém avisou que ele está... As vozes foram ficando longe e eles não ouviram mais nada. Dominguinhos se sentiu aliviado e confuso. Se tinha médico ali, talvez não fosse rapto, mas uma emergência médica. Mas por que os homens estavam de terno? E por que tudo parecia tão secreto? Alcione tocou no braço dele e apontou para a esquerda da fazenda. Uma mulher de uns 40 anos, vestida com roupa de trabalho, ia para a casa com uma cesta de palha. Ela parecia conhecida, como se Dominguinhos já a tivesse visto na cidade. As crianças ficaram olhando por mais 1 hora, mas não aconteceu mais nada. A mulher entrou e saiu da casa várias vezes, fazendo coisas normais. Nenhum homem de terno apareceu, nenhuma van voltou. A fazenda foi voltando ao normal, o que era bem diferente do dia anterior. Quando resolveram voltar para o orfanato, Dominguinhos estava mais confuso do que antes. As coisas pareciam dizer uma coisa, mas ele lembrava de tudo. Ele tinha visto e sentido tudo. O medo nos olhos do velho era real demais para ele ter inventado. No caminho de volta, Alcione tentou organizar as ideias falando alto. Talvez o velhinho tenha ficado doente e os homens eram médicos ou enfermeiros. Médicos não usam terno para emergência, Dominguinhos respondeu. E por que não chamaram uma ambulância? Pode ser que ele seja uma pessoa importante e precise de cuidado especial. Dominguinhos pensou nisso. Na cidade pequena onde moravam, não tinha gente rica ou famosa, mas podia ser. Talvez o velho precisasse esconder que estava doente. Eles conseguiram voltar para o orfanato sem ninguém os ver, chegando na hora do café da manhã. Mas o dia todo, Dominguinhos sentiu que Dona Januária estava de olho nele. Ela parecia estar prestando mais atenção do que sempre, e ele viu ela cochichando com Irmã Marinês várias vezes, enquanto olhavam para ele. No jantar, a coisa ficou feia. Dona Januária se levantou da cadeira e bateu no copo com uma colher, pedindo silêncio para as crianças. Hoje recebi uma visita que me deixou preocupada, ela começou, com a voz séria. Alguém da cidade disse que viu 2 das nossas crianças andando sozinhas na estrada hoje de manhã, bem cedo. O sangue de Dominguinhos gelou. Ele olhou para Alcione, que ficou pálida. Dona Januária continuou, olhando para todos na mesa como se estivesse procurando alguma coisa. Vocês sabem que não podem sair daqui sem pedir, ainda mais para lugares perigosos onde pode acontecer qualquer coisa. Se alguém tem algo para falar, é melhor falar agora. O silêncio no refeitório ficou pesado. Dominguinhos ouvia seu coração bater e achava que os outros também ouviam. Suas mãos começaram a suar enquanto ele pensava se confessava ou esperava para ver se Dona Januária sabia de alguma coisa. Foi então que aconteceu algo que ele não esperava. Pedro, um menino de 11 anos que aprontava muito, se levantou devagar. A culpa é minha, Dona Januária. Eu saí para procurar meu cachorro que fugiu ontem à noite. Dominguinhos olhou para Pedro, surpreso e agradecido.
O menino mais velho estava protegendo eles, dizendo que a culpa era dele. Dona Januária franziu a testa, sem esperar por isso. Pedro, você sabe que não temos cachorro aqui no orfanato. Era um cachorro de rua que eu dava comida. Ele dormia perto do portão dos fundos. A desculpa era boa o suficiente para Dona Januária ter dúvidas. Ela olhou para Pedro por alguns segundos e depois suspirou. Você vai ficar de castigo por 1 semana, Pedro, sem recreio, e vai ajudar na cozinha. E espero que isso sirva de lição para vocês sobre o perigo de sair sozinhos. Pedro disse que sim e sentou de novo. Dominguinhos queria agradecer a ele, mas sabia que podia piorar as coisas. No resto do jantar, ele ficou de cabeça baixa e tentou não chamar atenção. Mais tarde, quando as crianças foram se arrumar para dormir, Dominguinhos conseguiu falar com Pedro no corredor. Por que você fez isso? Pedro, um menino alto e magro de cabelo loiro, deu de ombros. Eu vi vocês dois saindo hoje de manhã. Imaginei que tinha um bom motivo. Obrigado, te devo uma. Só toma cuidado, Dominguinhos. A Januária não é boba. Se vocês continuarem saindo, ela vai descobrir. Dominguinhos disse que sim, sabendo que Pedro estava certo. Mas ele também sabia que não podia esquecer o que tinha visto. O medo nos olhos do velho não saía da sua cabeça e ele precisava descobrir a verdade. Naquela noite, deitado na sua cama, Dominguinhos decidiu o que ia fazer. Não importava o perigo. Não importava o que acontecesse. Ele ia continuar procurando até saber o que aconteceu com o homem da fazenda. Algo dentro dele dizia que não era por acaso que ele tinha visto aquilo na estrada. Era como se ele tivesse que resolver aquele mistério, e isso daria um sentido para a sua vida. Dominguinhos fechou os olhos, se sentindo forte. No dia seguinte, ele ia descobrir algo que o faria não ter mais volta. Dominguinhos acordou no dia seguinte com o corpo doendo, como se tivesse corrido a noite toda. Seus lençóis estavam molhados de suor, e ele ainda lembrava dos pesadelos como se fossem cacos de vidro na sua cabeça. No sonho, o velho de cabelo branco estendia as mãos para ele, pedindo ajuda com uma voz que ele não ouvia, enquanto homens de preto chegavam perto. A luz da manhã entrava pelas cortinas velhas do dormitório, fazendo listras douradas no chão de madeira. Dominguinhos sentou na cama, olhando para os outros meninos dormindo. João, de 5 anos, chupava o dedo abraçado com um ursinho. Marcos, de 9 anos, roncava, com o rosto de anjo. Mas ele era um danado. O sino do orfanato tocou, avisando que ia começar mais um dia igual. Dominguinhos se vestiu, tremendo um pouco enquanto abotoava a camisa que Irmã Marinês tinha feito para ele. Parecia que ele tinha que fazer força para tudo, como se estivesse sem bateria. No café da manhã, Dominguinhos quase não comeu o cuscuz quente. O cheiro de canela, que ele sempre gostava, agora dava ânsia de vômito. Alcione sentou perto dele preocupada. Você não dormiu bem de novo? Dominguinhos disse que não, mexendo no cuscuz com a colher. As outras crianças conversavam sobre o dia, fazendo um barulho que se misturava com o barulho dos talheres. Dominguinhos, talvez a gente devesse esquecer isso. Alcione falou baixinho, chegando perto dele. Você está sofrendo muito. Não posso esquecer, Alcione. Toda vez que fecho os olhos, vejo aquele homem. É como se ele estivesse me pedindo para não desistir. A menina respirou fundo, sabendo que ele não ia mudar de ideia. Ela já sabia que quando Dominguinhos decidia algo, não tinha quem o fizesse mudar. Então, o que você quer fazer? Quero ir na cidade, falar com as pessoas, ver se alguém sabe alguma coisa sobre aquele homem ou sobre a fazenda. Alcione engoliu seco. A cidade de Arco Verde ficava longe do orfanato, e eles só podiam ir lá uma vez por mês, com Dona Januária ou Irmã Marinês para comprar as coisas. Dominguinhos, não dá. Como vamos sair sem ninguém ver? Hoje é quinta-feira. Dona Januária sempre vai na igreja de manhã. Irmã Marinês fica dando aula, e seu Marinês vai no mercado.
Dominguinhos tinha visto isso muitas vezes. Ele lembrava de tudo, não só das imagens, mas também das coisas que as pessoas faziam e dos horários. Era assim que ele sobrevivia, sempre de olho nas chances de fugir das regras. E as outras crianças? Os pequenos ficam com a irmã Marinês. Os maiores têm aula de matemática. Temos 2 horas se sairmos às 9 da manhã. Alcione comeu seu pão pensando. Ela sabia que Dominguinhos estava certo, mas ela tinha medo de ir sozinha até a cidade. Mesmo assim, ela não podia deixar o amigo na mão. Tá bom, mas temos que voltar antes do almoço, ou vão descobrir. Às 9 horas, quando tudo no orfanato estava normal, Dominguinhos e Alcione saíram pela porta da cozinha. Seu Marinês tinha ido para o mercado fazia uns 15 minutos, e sua carroça já tinha sumido na curva da estrada. O caminho até Arco Verde passava por plantações de milho e sítios pequenos, onde as famílias plantavam feijão, batata e verdura para comer. O cheiro de terra molhada se misturava com o cheiro das flores do maracujá que enfeitavam as colinas. Dominguinhos estava mais feliz do que nos últimos dias. Fazer alguma coisa, mesmo que fosse perigosa, era melhor do que ficar no orfanato pensando coisas ruins. Ele andava mais rápido e olhava tudo com curiosidade de novo. Alcione ia do lado dele, segurando sua mão às vezes, quando o caminho era difícil. Ela tinha amarrado seus cabelos com uma fita azul que tinha ganhado de presente no Natal, e usava seu único vestido de ir na igreja, que a fazia parecer mais velha. Arco Verde era uma cidade do interior, com umas 3.000 pessoas que viviam da roça e da criação de gado. As casas se juntavam nas ruas de pedra, com flores nas varandas que as mulheres molhavam todo dia. A praça principal, com a igreja de São Cristóvão, era o centro da cidade. Lá, os homens jogavam dominó e falavam de política, enquanto as mulheres trocavam receitas e fofocas nos bancos de madeira debaixo das árvores. Dominguinhos e Alcione foram primeiro na padaria de Seu Filó, um homem gordo e careca que sabia de tudo na cidade. A padaria ficava numa esquina movimentada e o cheiro de pão atraía as pessoas de manhã. "Bom dia, crianças", disse Seu Filó quando eles entraram. "O que vocês fazem aqui? Não deviam estar na escola?" Dominguinhos já tinha pensado numa desculpa. "Irmã Marinês mandou a gente comprar fermento para a aula de culinária." Ele mentiu, mostrando umas moedas que ele tinha guardado. O padeiro sorriu e embrulhou o fermento. Enquanto dava o troco, Dominguinhos perguntou: "Seu Filó, o senhor conhece a fazenda Santa Cruz? Aquela que fica na estrada do orfanato?" O padeiro ficou diferente, meio desconfortável. Ele olhou para os lados para ver se tinha mais gente na loja. "Por que vocês querem saber dessa fazenda?" "É que vimos movimento lá outro dia e ficamos curiosos. Achávamos que não tinha ninguém lá." Seu Filó chegou perto do balcão, falando baixinho. "Não é que não tem ninguém, menino. É que o dono não gosta de vir na cidade. Um sujeito estranho. Chegou aqui faz uns 6 meses, comprou a fazenda e não fala com ninguém." Dominguinhos sentiu o coração bater mais forte. 6 meses era o tempo que ele tinha pensado. "O senhor sabe de onde ele veio? Dizem que é do sul, dizem que é de Alagoas, talvez. Ele fala diferente da gente. Tem dinheiro, isso é certo. Pagou a fazenda na hora, sem pedir emprestado." Maria Alcione aproveitou para perguntar também. "Ele é idoso? Deve ter uns 70 anos, cabelo branco, sempre bem arrumado. Mas ninguém nunca viu ele na cidade. A gente só sabe dele porque Dona Dalva trabalha lá como faxineira 3 vezes por semana." Dominguinhos olhou para Alcione. Eles estavam conseguindo descobrir coisas sobre o mistério. "Dona Dalva mora aqui na cidade?" "Sim, numa casinha azul na Rua da Aurora, perto da bodega. Mas não fiquem perguntando demais para ela. Ela não confia em estranhos." Eles agradeceram a Seu Filó e saíram da padaria com o fermento e se sentindo mais perto de resolver tudo. Dominguinhos se sentia como um detetive, e isso o animou um pouco. A Rua da Aurora era uma rua pequena e calma,
com casas simples e bonitas. Os jardins tinham rosas, margaridas e orquídeas que as mulheres cuidavam com carinho. O cheiro das flores se misturava com o cheiro de café que saía das janelas. A casa azul de Dona Dalva era fácil de achar. Pintada de azul celeste, tinha uma varanda pequena com vasos de violetas. Uma cadeira de balanço ficava num canto, com um copo de água na mesinha do lado. Dominguinhos bateu na porta de madeira pintada de branco. Alguém se aproximou e, depois de um tempo, a porta abriu e apareceu uma mulher de uns 50 anos, com cabelo branco preso e o rosto com rugas que mostravam que ela trabalhava muito. "O que vocês querem?" perguntou Dona Dalva, desconfiada como alguém que aprendeu a não confiar em ninguém. Dominguinhos tentou parecer inocente. "Bom dia, Dona Dalva. Somos do orfanato Bom Pastor. Queremos perguntar sobre seu trabalho na Fazenda Santa Cruz para um trabalho da escola." A mulher franziu a testa, desconfiada. "Trabalho da escola? Que trabalho é esse?" Alcione falou rápido, com a voz doce. "Estamos estudando as fazendas da região e o trabalho na roça. Irmã Marinês disse que a senhora trabalha numa fazenda perto daqui." Dona Dalva pensou um pouco e abriu a porta. "Podem entrar, mas não demorem. Tenho que fazer o almoço para meu marido." A sala era pequena e aconchegante, com móveis de madeira e fotos de família e de santos nas paredes. Cheirava a cera e flores, e Dominguinhos se sentiu mais tranquilo. Dona Dalva ofereceu um lugar no sofá e sentou numa cadeira de madeira com as mãos no colo. Dominguinhos viu que ela parecia mais calma ali, longe dos vizinhos. "O que querem saber da fazenda?" Dominguinhos começou com perguntas simples para ela não desconfiar. "Como é trabalhar lá? O dono é bom? Seu Cristóvão é um homem educado e gentil. Paga bem e me trata com respeito. Não é como outros patrões que tive, que gritavam e faziam coisas ruins." "Seu Cristóvão?" Dominguinhos repetiu para lembrar do nome. "Cristóvão Albuquerque, um homem fino que estudou, fala calmo, nunca grita." Alcione perguntou. "Ele mora sozinho na fazenda?" Dona Dalva demorou um pouco para responder. "Por enquanto sim, mas ele sempre fala da família que tem no sul. Esposa, filhos, netos. Ele fica triste quando fala deles." Dominguinhos sentiu pena. Ele sabia o que era solidão e imaginou como era para o velho longe da família. "Por que ele veio para cá se tem família no sul?" "Isso eu não sei, menino. Cada um tem seus motivos. Não é da minha conta perguntar da vida dos patrões." Dona Dalva não respondeu direito, como se soubesse mais do que queria falar. Dominguinhos tentou perguntar de outro jeito. "Dona Dalva, a senhora viu homens estranhos na fazenda esses dias? Homens de preto?" A mulher mudou na hora. Ela se ajeitou na cadeira, seus olhos ficaram grandes e ela respirou mais rápido. Ela ficou em silêncio, como se estivesse pensando no que ia falar. "Como vocês sabem dos homens de preto?" Dominguinhos sentiu o coração bater forte. Ele tinha acertado na pergunta. "A gente viu eles de longe. Ficamos curiosos." Dona Dalva se levantou e foi até a janela, olhando para a rua. Quando voltou para perto das crianças, ela estava diferente. Ela estava com medo. "Vocês não podem falar disso com ninguém. Nem com Dona Januária, nem com as outras crianças, nem com ninguém da cidade. É perigoso." O medo na voz dela fez Dominguinhos sentir um frio na barriga. "Perigoso por quê?" Seu Cristóvão não estava bem. Teve uns problemas de saúde e precisou de ajuda. Os homens eram médicos. Médicos que vieram cuidar dele. A desculpa não parecia verdade, como se Dona Dalva estivesse repetindo algo que já tinha falado antes. Dominguinhos viu que ela não olhava nos olhos deles e mexia no avental com as mãos. "Ele está melhor agora?" "Está sim, graças a Deus. Mas vocês não podem ficar perguntando isso. Tem gente que não gosta de curiosidade, entenderam?" Alcione segurou a mão de Dominguinhos, sentindo o medo no ar. "A gente só queria entender. Não tem nada para entender." Dona Dalva interrompeu com a voz mais alta. "Seu Cristóvão ficou doente, foi cuidado e agora está bem."
Acabou. Dominguinhos viu que ele tinha exagerado. Dona Dalva estava com medo, e ele podia estar colocando ela e eles em perigo. Ele resolveu parar. Desculpa se incomodamos, Dona Dalva. Não queríamos causar problemas. A mulher respirou fundo, tentando se acalmar. Vocês são crianças boas, eu vejo. Mas tem coisas de adulto que vocês não devem se meter. Voltem para o orfanato e esqueçam o que viram. Ela levou eles até a porta, olhando para a rua antes de deixar eles saírem. Lembrem do que eu disse. Não falem disso com ninguém. Dominguinhos e Alcione andaram em silêncio, pensando no que tinham descoberto. Quando chegaram na praça, sentaram num banco debaixo de uma mangueira para conversar. Dominguinhos, ela estava com muito medo, Alcione disse. Com mais medo do que se fosse só um problema médico. Eu sei, e você viu que a história dela não é igual ao que vimos? Ela disse que os homens eram médicos, mas médicos não carregam uma pessoa daquele jeito. E por que ela não deixou a gente falar nada? Se não tem nada de errado, por que tanto segredo? Dominguinhos apoiou os braços nos joelhos e segurou a cabeça com as mãos. Para cada coisa que eles descobriam, apareciam 2 novas perguntas. O mistério estava ficando mais complicado e assustador. Alcione, acho que estamos mexendo com algo perigoso mesmo. Você quer desistir? Dominguinhos levantou a cabeça e olhou para a amiga. Nos olhos dela, ele viu a mesma vontade de continuar que ele sentia. Eles não podiam parar agora. Não posso desistir. Se seu Cristóvão está em perigo, talvez sejamos os únicos que podem ajudar. Então o que fazemos? Dominguinhos olhou para o relógio da igreja, que marcava 11h15. Eles tinham 45 minutos para voltar para o orfanato. Tempo para mais uma coisa. Vamos voltar para a fazenda, mas vamos tentar chegar perto da casa dessa vez. Alcione engoliu seco. Dominguinhos, Dona Dalva disse que era perigoso. Por isso mesmo, se não fosse perigoso, ela não estaria com tanto medo. Eles se levantaram e voltaram para a estrada. O sol estava mais quente, fazendo a paisagem tremer. Dominguinhos sentia que ele estava sendo levado por algo que ele não conseguia controlar. Quando chegaram perto da fazenda Santa Cruz, eles se esconderam de novo atrás das árvores. A fazenda parecia calma, só com o barulho de galinhas. Foi então que eles viram Dona Dalva. A mulher andava rápido para a casa, carregando uma cesta pesada e olhando para trás, como se estivesse com medo de alguém seguir ela. Ela não parecia nada com a mulher tranquila que estava em casa. Dominguinhos fez um sinal para Alcione ficar escondida e começou a andar entre as árvores para tentar ouvir a conversa na casa. Seus pés não faziam barulho na grama e ele se escondeu atrás de cada árvore. Quando chegou a uns 50 metros da casa, Dominguinhos ouviu vozes. Dona Dalva conversava com alguém e Dominguinhos não entendia as palavras, mas a conversa parecia tensa. Ele resolveu chegar mais perto. Tinha uma janela na lateral da casa que ficava escondida por uma trepadeira de chuchu. Se ele chegasse lá, sem ninguém ver, ele podia descobrir o que estava acontecendo. Dominguinhos se arrastou pelos últimos metros, com o coração batendo forte. A grama arranhava seus joelhos e braços, mas ele não ligou. Ele estava perto de saber a verdade. Quando chegou na janela, ele colou o ouvido na parede e prestou atenção. As vozes ficaram mais claras e ele ouviu Dona Dalva falando com um homem. As crianças estavam perguntando dos médicos. Que tipo de perguntas? Elas viram os homens de preto levando o Senhor. Estão curiosas, tentando entender o que aconteceu. Dominguinhos sentiu um frio na barriga. Eles não estavam falando de médicos. Tinha algo pior acontecendo, e ele e Alcione estavam atrapalhando. Isso é ruim. Não podemos deixar elas espalharem fofocas na cidade. Dominguinhos teve que se segurar para não cair. Eles sabiam que ele existia. Ele estava com medo. O que você quer que eu faça? Vou falar com algumas pessoas na cidade, descobrir quem são essas crianças e onde elas moram.
Senhor, elas são órfãs, moram no Bom Pastor. Dominguinhos teve que se apoiar na parede para não cair. Eles sabiam onde ele estava. Ele estava sendo caçado. Órfãs. A voz do homem parecia feliz. Melhor ainda, ninguém vai sentir falta delas se algo acontecer. Dominguinhos sabia que tinha feito algo errado. Eles não estavam só tentando descobrir um mistério. Eles estavam em perigo e suas vidas estavam correndo risco. Ele precisava ouvir mais. Precisava saber o que estava acontecendo. Mas quando ele ia colar o ouvido na parede de novo, uma mão pesada tocou no seu ombro. Dominguinhos sentiu o mundo desabar quando a mão tocou no seu ombro. Seu coração disparou e ele não conseguia se mexer. O tempo passou devagar. O que você está fazendo aqui, menino? A voz não era de nenhum dos homens que estavam na casa. Dominguinhos se virou devagar, se preparando para ver quem era, mas ele viu que era um homem velho, de cabelo branco e olhos azuis claros. Era Cristóvão Albuquerque. O homem que Dominguinhos tinha visto sendo carregado pelos homens de preto estava ali, de pé, bem, olhando para ele com curiosidade e preocupação. Dominguinhos ficou surpreso e esqueceu do perigo. Dominguinhos não sabia o que falar. Cristóvão olhou para o menino com atenção. Ele parecia conhecer ele de algum lugar. Você não devia estar na escola? Sim, senhor. Eu estava procurando meu gato que fugiu. Ele falou rápido e sem pensar. Cristóvão sorriu. Ele sabia que o menino estava mentindo. Seu gato. Qual o nome dele? Dominguinhos engoliu. Milho. Milho é um nome engraçado para um gato. Há quanto tempo ele sumiu? Desde ontem. Cristóvão disse que sim, como se estivesse acreditando. Dominguinhos ouviu o sotaque dele de Alagoas, diferente das pessoas dali. Sabe, menino, gatos são espertos. Eles não se perdem. Eles estão andando por aí. Dominguinhos concordou, sem saber o que falar. Ele tentava entender como Cristóvão podia estar ali conversando se tinha sido levado à força. Qual seu nome? Dominguinhos, seu moço. Dominguinhos. Nome bonito. Nome de santo. Cristóvão continuou olhando para o menino e Dominguinhos sentiu que estava sendo analisado, não só por curiosidade. Você mora por aqui, Dominguinhos? No orfanato Bom Pastor, seu moço. Cristóvão mudou um pouco quando ouviu isso. Seus olhos ficaram mais atentos e suas mãos se fecharam. O orfanato o incomodou. Há quanto tempo você mora lá? Faz 3 anos, seu moço. E antes? Dominguinhos não gostava dessa pergunta, porque ele não lembrava de nada. Eu não lembro direito. Eu era pequeno quando cheguei. Cristóvão ficou olhando para ele por um tempo. Ele parecia estar sentindo algo, e Dominguinhos ficou com medo. Quantos anos você tem, Dominguinhos? 7 anos, seu moço. 7 anos. Cristóvão repetiu devagar. E você mora no orfanato há 3 anos. Então você chegou lá com 4 anos. Dominguinhos disse que sim, sem entender por que aquilo era importante. Mas Cristóvão olhava para ele como se estivesse vendo tudo de perto. Foi então que eles ouviram vozes chegando perto da casa. Dominguinhos conheceu a voz de Dona Dalva e outra voz que ele tinha ouvido na conversa que ele estava espiando. Seu Cristóvão, o senhor está aí? Cristóvão olhou para as vozes e depois para Dominguinhos. Por um momento, Dominguinhos viu medo nos olhos do velho. Dominguinhos, você precisa ir embora. Agora, seu moço. Não é seguro para você ficar aqui. Vá para casa e não volte mais. Cristóvão pensou um pouco. Não fale para ninguém que me viu hoje. Dominguinhos sentiu medo de novo. Cristóvão sabia do perigo. Mas, seu moço, e se o senhor precisar de ajuda? Cristóvão sorriu triste. E Dominguinhos viu lágrimas nos seus olhos. Você é corajoso, Dominguinhos, mas tem coisas que nem a coragem resolve. As vozes estavam chegando perto. Cristóvão mandou Dominguinhos correr. Vá, agora! Dominguinhos correu como nunca.
Seus pés voavam na grama e na terra, e ele foi para onde Alcione estava escondida. Quando chegou perto das árvores, ele viu Alcione apavorada. Ela tinha ouvido um pouco da conversa de Dominguinhos e Cristóvão e estava chorando. Dominguinhos, achei que tinham te pegado. Estou bem, Dominguinhos falou sem fôlego, mas temos que sair daqui agora. Eles correram sem olhar para trás e só pararam quando estavam longe do orfanato. Dominguinhos sentia suas pernas fracas e estava suado. Dominguinhos, o que aconteceu? Quem era aquele homem? Eles foram andando para o orfanato e Dominguinhos contou tudo para Alcione, que ele tinha visto Cristóvão, a conversa estranha e que o homem parecia conhecer ele. Ele perguntou da minha idade, de quando eu cheguei no orfanato. Ele parecia estar procurando alguma coisa. Alcione pensou. Dominguinhos, você não acha estranho que ele estava andando na fazenda? Se aqueles homens pegaram ele, por que ele não estava preso? Eu pensei nisso também. Talvez ele fugiu. Ou talvez... Alcione ficou com medo de falar. Talvez as coisas não sejam como a gente pensa. Dominguinhos parou de andar e olhou para a amiga. O que você quer dizer? E se aqueles homens não estavam raptando ele? E se estavam protegendo ele de alguma coisa? Dominguinhos não tinha pensado nisso, mas fazia sentido. Se Cristóvão estava sendo protegido, era porque ele estava se escondendo de alguém. Mas protegendo de quem? Eu não sei. Mas Dominguinhos, você viu que ele ficou estranho quando você falou do orfanato? E as perguntas da sua idade e de quando você chegou lá? Dominguinhos disse que sim. Ele tinha visto que Cristóvão mudou. Você acha que ele conhece você de algum lugar? Eu acho que sim. Você não lembra de nada de antes do orfanato, né? E se você conheceu ele antes? Dominguinhos ficou esperançoso e com medo. Ele sempre quis encontrar alguém da sua família para saber de onde ele veio e por que ele foi abandonado. Mas ele tinha medo do que podia descobrir. Eles chegaram no orfanato na hora do almoço e entraram na cozinha sem Dona Januária ver. Dominguinhos estava pensando tanto que nem viu que ele tinha escapado de novo. Na hora do almoço, Dominguinhos não comeu quase nada. Ele estava pensando no que tinha acontecido. Foi então que ele viu algo ruim. Dona Januária estava conversando com um homem que Dominguinhos nunca tinha visto antes. O homem estava bem vestido e falava com o sotaque de Alagoas que Dominguinhos tinha ouvido em Cristóvão. O pior era que o homem olhava para Dominguinhos e seus olhos assustavam ele. Dominguinhos chamou Alcione e mostrou para ela a conversa. Alcione viu e entendeu o medo do amigo. O homem estava mostrando algo para Dona Januária, uma foto. Dominguinhos não viu a foto, mas viu que Dona Januária olhava para a foto e para ele, com a testa franzida. Dominguinhos, Alcione falou, acho que estamos com um problema. Antes de Dominguinhos responder, Dona Januária se levantou e foi para a mesa deles. O homem foi com ela, guardando a foto no paletó. Dominguinhos, Dona Januária falou com a voz séria. Este senhor quer falar com você. Dominguinhos sentiu medo. Suas mãos começaram a tremer e ele tentou não mostrar o pânico. O homem sorriu, mas seus olhos não sorriram. Olá, Dominguinhos. Meu nome é Ricardo. Sou amigo da sua família. Minha família? Dominguinhos perguntou quase sem voz. Sim, eu tenho notícias para você. Queremos conversar em particular? Dominguinhos olhou para Alcione, que estava pálida. Ela sabia que algo ruim ia acontecer. Não se preocupe, Ricardo falou, vendo Dominguinhos com medo. São boas notícias. Descobrimos coisas da sua família que você vai gostar de saber. Dona Januária concordou. Vá, Dominguinhos. Ricardo veio de longe para falar com você. Dominguinhos se levantou, com as pernas tremendo. Ricardo colocou a mão no ombro dele, uma mão pesada. A sala era pequena, com 2 cadeiras e uma mesinha onde Dona Januária servia café. Ricardo fechou a porta e mandou Dominguinhos sentar. Dominguinhos,
O que você sabe da sua vida antes do orfanato? Quase nada. Eu tinha 4 anos. E você não tem curiosidade da sua família? De onde você veio? Dominguinhos concordou. Ricardo tirou a foto do bolso e colocou na mesa para Dominguinhos ver. Tinha um homem, uma mulher e uma criança. Dominguinhos reconheceu Cristóvão mais novo. A criança tinha cabelo e olhos iguais aos dele. Você conhece alguém nessa foto? Dominguinhos pegou a foto tremendo. Ele parecia com a criança e sentiu algo familiar. Essa criança parece comigo. É você, Dominguinhos, Ricardo falou. Dominguinhos olhou para a foto e depois para Ricardo, tentando entender. Não pode ser. Se eu estivesse numa foto com essas pessoas, elas teriam me procurado. Ah, mas elas tentaram, Ricardo falou sorrindo. Só que não foi fácil, até agora. Dominguinhos ficou com medo. Ricardo falava como se ele fosse uma presa. O que aconteceu? Papéis sumiram, foi difícil de resolver. Mas agora está tudo certo. Ricardo chegou perto de Dominguinhos. Cristóvão Albuquerque é seu avô, Dominguinhos, e ele quer te conhecer. Dominguinhos não entendeu nada. Tudo mudou, e ele se sentia perdido. Meu avô? Sim, ele procura você faz anos, e agora vocês vão se encontrar. Dominguinhos tentou pensar, mas não conseguia. Se Cristóvão era o avô dele, por que ele mandou ele embora da fazenda? Por que ele estava com medo? Onde estão meus pais? Ricardo ficou sério. Isso você conversa com seu avô. O importante é que vocês vão ficar juntos. Dominguinhos ficou com medo. E se eu não quiser ir? E se eu quiser ficar no orfanato? Ricardo riu. Dominguinhos, você é uma criança. Criança não decide onde quer morar. A família decide. Dominguinhos viu que ele não podia escolher. Quando? Hoje. Já falei com Dona Januária. Ela está arrumando suas coisas. Dominguinhos se sentiu caindo. Tudo estava acontecendo rápido demais. Era como quando os adultos decidiam as coisas sem perguntar para ele. E Alcione, posso me despedir dela? Sim, mais rápido. Não queremos tristeza. Dominguinhos sabia que tinha algo errado, mas não sabia o quê. Era como tentar pegar fumaça. Quando ele voltou para o refeitório, Alcione estava esperando. Ela correu para ele. Dominguinhos, o que aconteceu? Você está bem? Dominguinhos olhou para os lados, vendo as outras crianças olhando para eles. Ele puxou Alcione para um canto. Ricardo disse que Cristóvão é meu avô, que eu vou morar com ele. Alcione ficou surpresa. Seu avô? Mas isso é ruim, eu sei. Alcione, tem algo errado. O que você quer dizer? Se Cristóvão é meu avô e quer me conhecer, por que ele me mandou embora da fazenda? Porque ele estava assustado. Alcione franziu a testa. E por que Ricardo apareceu hoje, depois da gente ir na fazenda? É estranho. Sim. E quando perguntei dos meus pais, ele disse que eu pergunto para meu avô. Por que ele não pode me falar? Os dois ficaram quietos, pensando. Dominguinhos se sentia perdido. Alcione, e se eles não estiverem te levando para encontrar seu avô? E se estiverem te levando para longe dele? Dominguinhos sentiu um soco na barriga. Ele não tinha pensado nisso, mas explicava tudo. Mas por quê? Por que fariam isso? Eu não sei, mas lembra do que ouvimos na fazenda? Dos homens falando para a gente não espalhar fofocas? Dominguinhos lembrou da conversa. E se eles sabem que sabemos demais? E se estão te tirando daqui para você não contar para ninguém? Dominguinhos se sentiu mal. Se Alcione estivesse certa, ele estava sendo levado sem querer na frente de Dona Januária, que achava que estava ajudando uma família a se encontrar. Alcione, você tem que me ajudar. Como? Dominguinhos olhou para os lados para ver se alguém estava olhando. Eu preciso deixar uma marca para provar que não fui por vontade própria. Que marca? Dominguinhos pensou rápido. Ele precisava de algo que só Alcione entendesse para provar que ele estava em perigo. Lembra da história que você me contou? Do menino que jogava pedrinhas para marcar o caminho? Alcione concordou na hora. João.
e Maria. Isso. Se algo der errado, eu vou tentar deixar pistas. Pequenas coisas para você achar. Que pistas? Dominguinhos tirou do bolso um botão que ele sempre carregava, que tinha caído de uma camisa velha e que ele guardava faz anos. Era uma das poucas coisas que ele tinha de antes do orfanato. Esse botão. Se você achar ele na estrada, saberá que estou deixando um rastro. Alcione pegou o botão e olhou bem, para lembrar de tudo. Dominguinhos, e se eu achar as pistas, o que eu faço? Conta para seu marinês. Fala que precisa conversar com ele sobre algo importante. Ele vai acreditar em você. Por que seu marinês? Porque ele é a única pessoa que eu confio. Naquele momento, Dona Januária apareceu e chamou Dominguinhos. Dominguinhos, está na hora. Seu amigo está esperando. Dominguinhos abraçou Alcione, falando baixinho. Se eu não voltar em 3 dias, você já sabe. Triste, Dominguinhos foi para perto de Dona Januária. Ricardo esperava na porta do orfanato com uma mala pequena com as roupas de Dominguinhos. Pronto para conhecer sua família, Dominguinhos. Dominguinhos disse que sim. Quando ele saiu do orfanato, ele sentiu que estava deixando tudo para trás. Ricardo levou ele para um carro preto que estava parado na frente do orfanato. Dominguinhos viu que tinha outro homem no carro, que ele tinha visto na fazenda. Quando o carro começou a andar, Dominguinhos olhou para Alcione na janela. A menina levantou a mão, como se estivesse dizendo adeus. Dominguinhos fechou os olhos e tentou lembrar de cada detalhe da estrada. Se ele estivesse certo, ele ia precisar de cada pista para voltar para casa. O carro preto andava na estrada como uma sombra, levantando poeira vermelha. Dominguinhos estava no banco de trás, entre Ricardo e outro homem que falou que se chamava Jair. Seus dedos apertavam o botão no bolso, esperando uma chance de deixar uma pista para Alcione. A estrada do interior passava na janela, mas Dominguinhos se sentia em outro lugar. Cada quilômetro que ele se afastava do orfanato deixava ele mais triste. Para onde estamos indo? Dominguinhos perguntou, quase sem voz. Para um lugar onde você e seu avô podem conversar, Ricardo respondeu. Longe de gente que não devia. Dominguinhos não gostou de como Ricardo falou. Gente que não devia. Aquilo era uma ameaça. O carro virou numa estrada que Dominguinhos não conhecia, passando por plantações de cana que faziam sombra no carro. O cheiro doce da cana entrava no carro, junto com o cheiro de couro dos bancos e do cheiro forte do desodorizante. Foi quando eles passaram numa ponte pequena, em cima de um riacho, que Dominguinhos viu a chance. Fingindo que estava se ajeitando no banco, ele deixou o botão cair pela janela. O botão brilhou no sol antes de sumir nas pedras do riacho. Depois de 20 minutos, o carro parou numa casa isolada que Dominguinhos nunca tinha visto. Era uma casa velha, com uma varanda grande e um jardim bonito. Chegamos, Ricardo falou saindo do carro e mandando Dominguinhos ir com ele. A casa cheirava a rosas e jasmins. Dominguinhos ouvia os passarinhos e o barulho da água. Seria um lugar bom, mas ele se sentia preso. Jair pegou a mala de Dominguinhos e Ricardo levou ele para a porta. A porta abriu e Dona Dalva apareceu, nervosa. Ele está na sala, ela falou baixinho, sem olhar para Dominguinhos. A sala era boa, com móveis antigos e fotos. Dominguinhos viu as fotos que Ricardo tinha mostrado, de Cristóvão com uma mulher elegante. Cristóvão Albuquerque estava sentado perto da janela, olhando o jardim triste. Quando ouviu os passos, ele virou, e Dominguinhos viu que seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Dominguinhos, Cristóvão falou emocionado. Venha aqui, meu menino. Dominguinhos demorou um pouco, e depois foi para perto do velho. Cristóvão pegou o rosto dele com as mãos. Meu Deus, Cristóvão falou chorando, você é igual ao seu pai. Meu pai? Dominguinhos perguntou. Cristóvão disse que sim e puxou Dominguinhos para perto dele. Seu pai era meu filho, Dominguinhos. Meu único filho. Ele se chamava Josué Albuquerque.
Dominguinhos ouviu a palavra era. O que aconteceu com ele? Cristóvão fechou os olhos. Ele e sua mãe, eles morreram faz 3 anos, Dominguinhos, num acidente de carro. Dominguinhos sentiu um choque. Ele sempre quis encontrar seus pais, mas nunca pensou que eles não existiam mais. Eles morreram? Sim, meu menino. E eu procurei você por 3 anos para saber o que tinha acontecido. Dominguinhos começou a chorar. Ele tinha família, seus pais estavam mortos e tinha alguém que procurava por ele. Por que eu estava no orfanato? Por que ninguém me falou que eu tinha um avô? Cristóvão suspirou. Teve um problema depois do acidente. Os documentos sumiram e não conseguiram me achar. Quando me acharam, você já estava no orfanato. Por que demorou para me encontrar? Porque eu estava doente, Dominguinhos. Problemas do coração. Eu não podia viajar. Só agora que eu melhorei e pude vir te procurar. Dominguinhos olhou para a sala e viu que tinha aparelhos médicos escondidos. Oxigênio, cadeira de rodas, remédios. Foi por isso que aqueles homens levaram o senhor da fazenda? Por causa da doença? Cristóvão ficou surpreso. Você me viu na fazenda? Dominguinhos disse que sim. Eu vi os homens de preto te carregando para a van. Achei que era um rapto. Cristóvão sorriu triste. Não foi rapto, foi uma emergência. Meu coração parou e precisei ir para um hospital em Caruaru. Mas o senhor parecia assustado quando me viu na fazenda. Eu estava assustado, Cristóvão falou. Eu não sabia se você era meu neto ou não. Não sabia como falar com você. Dominguinhos não entendia nada. A história de Cristóvão fazia sentido, mas faltava algo. Avô, Dominguinhos falou. Por que o senhor não me pegou no orfanato? Por que todo esse segredo com Ricardo? Cristóvão ficou sério. Porque tem gente que não quer que a gente se encontre, Dominguinhos. Quem? Cristóvão olhou para Ricardo, que estava perto da porta. Ricardo, fale tudo para o menino. Ricardo foi para o meio da sala. Dominguinhos, seu avô tem muito dinheiro. Fazendas, empresas, uma fortuna. E daí? Tem gente que não quer que você herde essa fortuna. Gente que não queria que você fosse encontrado. Dominguinhos franziu a testa. Quem? Cristóvão suspirou. Parentes, Dominguinhos. Pessoas que entraram na justiça para dizer que você tinha morrido no acidente. Mas eu não morri. Não. Mas enquanto você estivesse perdido, eles podiam pegar minha herança. Dominguinhos entendeu tudo. Por isso vocês me tiraram do orfanato? Para me proteger? Ricardo concordou. Essas pessoas sabem que seu avô te encontrou. Elas podem fazer você sumir de novo. A palavra sumir assustou Dominguinhos. Sumir? Existem formas de fazer uma criança desaparecer, Dominguinhos. Cristóvão falou triste. Adoções falsas, orfanatos distantes, acidentes. Não queríamos arriscar. Dominguinhos sentou no sofá. Ele tinha descoberto muita coisa. E agora? O que vai acontecer comigo? Agora você vai ficar comigo, Cristóvão falou. Como sempre devia ter sido. Vamos para Petrolina, onde tem uma casa grande e gente que pode nos proteger. E Alcione, posso visitar ela? Cristóvão sorriu. Claro que pode. Se ela quiser, pode até vir morar com a gente. Minha casa é grande e eu sempre quis ter uma neta. Dominguinhos se sentiu aliviado. Mas primeiro, Cristóvão continuou, precisamos resolver os papéis, documentos, guarda, essas coisas de adulto. Vai demorar? Umas semanas. Vamos ficar aqui enquanto isso, onde é seguro. Dominguinhos olhou para a sala de novo. Era um lugar seguro. Posso escrever para Alcione, para ela saber que estou bem? Pode, Cristóvão disse. Ricardo pode levar uma carta hoje. Dominguinhos passou a tarde conhecendo a casa com Cristóvão. Tinha uma biblioteca, um jardim e um quarto para Dominguinhos. No jantar, Dominguinhos se sentiu tranquilo. Cristóvão contou histórias do pai de Dominguinhos. Seu pai era igual você, Cristóvão falou, mostrando uma foto de um menino pendurado numa árvore.
curioso, sempre fazendo coisas que deixavam sua avó nervosa. Minha avó? Ela morreu quando seu pai tinha 15 anos. Câncer. Foi difícil. Dominguinhos viu a tristeza no rosto de Cristóvão. Ele tinha perdido a esposa, o filho, a nora e quase perdeu o neto. Avô, o senhor ficou sozinho esses anos todos? Cristóvão segurou a mão de Dominguinhos. Fiquei, meu menino, mas agora você está aqui e eu não vou mais ficar sozinho. Naquela noite, Dominguinhos deitou na sua cama nova, olhando as estrelas. O quarto cheirava a tinta e madeira, e ele sentia que sua vida ia começar de verdade. Ele pensou em Alcione, esperando que ela achasse o botão no riacho. Pensou em seu Marinês, que devia estar pensando por que ele não tinha ido ajudar na cozinha. Pensou em Dona Januária, que achava que tinha ajudado a juntar uma família. Mas ele pensou mais em Cristóvão, seu avô. Era estranho, mas bom. Ter família, ter alguém que amava ele, era mais do que Dominguinhos sonhava. 3 dias depois, Dominguinhos estava no jardim com Cristóvão quando ouviu o barulho de uma carroça. Ele conheceu o barulho das rodas de madeira e do cavalo. Avô, acho que tem gente chegando. Cristóvão sorriu. Eu estava esperando. Dominguinhos correu para a varanda e não acreditou no que viu. Seu Marinês estava descendo da carroça e Alcione pulou da carroça antes dela parar. Dominguinhos! Alcione gritou, correndo para abraçar o amigo. Alcione, como você me achou? Eu achei seu botão perto da ponte, ela falou. Eu contei tudo para seu Marinês e ele falou que conhecia essa casa. Ele falou que o dono é um homem bom. Seu Marinês chegou perto, olhando para Dominguinhos. Você está bem, menino? Ninguém te machucou? Estou bem, seu Marinês. Melhor do que bem. Cristóvão apareceu na varanda, andando devagar com uma bengala. Quando seu Marinês viu ele, ele sorriu. Cristóvão Albuquerque, eu sabia que era você. Marinês dos Santos, Cristóvão respondeu. Quanto tempo, meu amigo? Dominguinhos olhou para os dois. Vocês se conhecem? Seu Marinês e eu éramos vizinhos, Cristóvão falou, antes dele ir trabalhar no orfanato. Seu Marinês subiu na varanda e abraçou Cristóvão. Quando as crianças contaram a história, eu pensei que podia ser você. Eu sempre soube que você ia voltar para pegar o menino. Você sabia que Dominguinhos era meu neto? Eu desconfiava. Quando ele chegou no orfanato, ele me lembrava alguém. E quando você apareceu fazendo perguntas, eu juntei as coisas. Dominguinhos entendeu tudo. Por isso o senhor sempre foi bom comigo? Seu Marinês sorriu. Porque você me lembrava um menino que eu conheci. Um menino que virou um homem bom. Cristóvão chamou todos para entrar, e eles passaram a tarde na sala. Alcione olhou as fotos, perguntando da família de Dominguinhos. Seu Cristóvão, Alcione falou. Dominguinhos pode visitar o orfanato? Claro que pode. E você pode vir visitar a gente também. Eu tenho uma ideia. Alcione olhou para o velho. Você quer morar com a gente em Petrolina? Eu tenho uma casa grande, com cavalos, muito espaço para brincar. Dominguinhos precisa de uma amiga. Alcione arregalou os olhos. De verdade? Eu posso? Se Dona Januária deixar e se você quiser. Alcione olhou para Dominguinhos, que disse que sim com a cabeça. Tenho certeza que Dona Januária vai deixar. Ela sempre se preocupou com as crianças, seu Marinês falou. Quando o sol começou a se pôr, seu Marinês e Alcione se arrumaram para ir embora. Dominguinhos foi com eles até a carroça. Seu Marinês, obrigado por cuidar de mim. Seu Marinês abraçou Dominguinhos forte. Foi um prazer, menino. Você sempre foi especial. Alcione, você vai mesmo morar com a gente? Se me deixarem, sim, ela respondeu. Dominguinhos viu a carroça ir embora e voltou para a casa, onde Cristóvão esperava. Como você está, Dominguinhos? Dominguinhos pensou um pouco. Ele era um menino órfão. Agora tinha um avô, histórias da sua família, uma amiga que ia morar com ele e um futuro feliz. Eu estou feliz, ele falou. Cristóvão sorriu e abraçou Dominguinhos.
Vamos entrar. Dona Dalva fez bolo de rolo para o jantar. Eles foram para a casa, e Dominguinhos olhou para o céu e prometeu para seus pais que ele ia ser feliz. E ele nunca mais ia se sentir sozinho. 2 semanas depois, todos os papéis estavam certos. Dominguinhos Mariano virou Dominguinhos Albuquerque, neto de Cristóvão Albuquerque. Alcione ia morar com eles, e os 3 estavam se preparando para ir para Petrolina. No dia de ir embora, Dominguinhos foi no orfanato se despedir. As crianças estavam no pátio, debaixo das mangueiras, para dizer adeus. Dona Januária chorou e abençoou Dominguinhos e Alcione. Vocês sempre terão uma casa aqui. Seu Marinês deu para Dominguinhos um embrulho. É um caderno, ele falou, para você escrever suas histórias na casa grande. Dominguinhos abraçou as crianças e os adultos do orfanato. Quando ele foi embora, ele se sentiu triste e feliz ao mesmo tempo. A estação de trem de Arcoverde estava enfeitada, como se a cidade estivesse comemorando a vida nova de Dominguinhos. Cristóvão alugou um vagão para a viagem, e quando o trem apitou, Dominguinhos sentiu que estava deixando o passado para trás. Pronto para a aventura? Cristóvão perguntou, sentando perto de Dominguinhos na janela. Pronto! Dominguinhos respondeu, olhando a estrada passar. Alcione dormiu a viagem toda, com a cabeça no ombro de Dominguinhos. Dominguinhos ficou acordado, aproveitando cada momento da viagem para sua vida nova. Quando eles chegaram na casa grande em Petrolina, Dominguinhos respirou o ar puro. A casa era grande, com campos e cavalos. Bem-vindo ao lar, meu neto, Cristóvão falou, feliz. Dominguinhos olhou para os campos, para a casa grande, para Alcione correndo para os cavalos, para Cristóvão sorrindo. Pela primeira vez, Dominguinhos Albuquerque sabia onde era seu lugar.